Vitor, tudo bem? Olá, Rodolfo, tudo bem? Ótimo, que eu ouço bem aqui. A gente precisa comentar um pouquinho o volume. Fazer um teste. Melhorou um pouquinho? Melhorou. É. Vou baixar os vídeos, porque tem essa alternativa da gente passar os vídeos ou a pessoa apresentar. Uhum. Em questão de tempo, acho que o vídeo é mais seguro, mas aí também fica a seu critério. Se você achar que é mais legal a pessoa apresentar, quem tiver aqui presencial. Ah, eu acredito que poderia passar pelo vídeo mesmo, Rodolfo. Acho que só se algum dos autores preferir apresentar, né? A gente pode daí é, liberar também, não teria problema. Beleza. Eu não sei, Rodolfo, já tem mais alguém na sala? Só tá você? Tem mais Mas eu uma não vou pessoa. apresentar. Ela não vai apresentar. Ela veio assistir o orientador dela. E no mais, tá dando tudo certo no SEMEAD? Tá? Muito bom. Certo. Que bom. A gente tem essa primeira sessão que eu estou como debatedor, estava trabalhando nos workshops até agora. Uhum. Rodolfo, até vou te atrapalhar um pouquinho só para já ir acertando. Eu estava dando uma olhadinha na ordem dos artigos para apresentar. Eu não sei se tem alguma ordem que você prefere, se vai pela sequência do número, ou como está aparecendo para a gente. Em geral, eu faço a ordem que está colocada aqui na programação, mas se você tiver uma ordem que acha que faz mais sentido, a gente vai olhar. Uhum. Como é que você vai mandar para ele? Você consegue ouvir daí o vídeo que eu passo aqui? Ouviu o vídeo que você está passando? Você consegue ouvir o áudio do vídeo? Qualquer coisa eu posso colocar por aqui. Eu não estou escutando o áudio do vídeo, não. Tá. Bom, mas também... Vai ser passado os vídeos? Então, a ideia é hoje de passar os vídeos ou vocês vão apresentar. E vocês querem fazer a apresentação presencialmente? Eu acho que é melhor. Eu acho. Se você quiser abrir já, vamos deixar pronto. Então, a gente tem participantes que vão querer apresentar. O seu também você vai mandar? Não, dela. É o mesmo. O seu xará Vitor Nogami também está na UEM? Ele está na UEM. Está agora com a gente. Ele estava terminando o doutorado aqui quando eu entrei. Cruzou pouco tempo. Mas eu acompanhei umas aulas dele na FIA, eu era monitor do MBA lá, ele dava aula de comportamento consumidor. O Nogami, eu fui aluno
dele na graduação ainda, quando ele era temporário aqui com a gente. Só. E agora, quando eu estava terminando meu doutorado, ele conseguiu, ele assumiu agora como professor efetivo aqui na UEM também. Muito gente boa, uma pessoa muito boa. Legal, né? Pode tudo certo. Essa caixinha vai sair aqui na câmera. Não, ele está fabricando. Eu não. Vitor, você está aí com a gente? Desculpa, Rodolfo, tô sim. Eu coloquei o Está tentando fazer uma mudança no som aqui. Você viu o que está saindo aqui? Quando a gente toca o vídeo ali, ele sai lá na caixinha. Ô, Rodolfo, mas se não tiver problema, eu posso acompanhar também assistindo aqui online. Não tem, eu assisto aqui no meu computador também, não tem problema. É uma Eu estou alternativa. tentando um jeito de aumentar o volume da sua voz aqui, o pessoal ouvir melhor. Tem uma outra caixinha de som aqui, mas não está saindo som ali. Nem outra tem. Cadê o pai? Não acho nada disso. Então, você tinha acabado de comentar. Qual é o artigo de vocês? Vocês escrevem? O nosso é a percepção do risco e a intenção de compra durante a pandemia de Covid-19. Tá. Pela programação é o último, né? Tá bem.
Ela está saindo lá, Marcos, na caixinha de cima. Vitor, você pode falar alguma coisa, por favor? Posso sim. Só para Tentando trocar aqui a ver a caixinha. caixinha. Por favor. Tudo bem. Pode falar. Se quiser dar um oi, se quiser falar alguma coisa. Tudo bem? Não, tranquilo. Rodolfo, até para já alinhar, eu acredito que daí a gente dê para ir apresentando, fazer a apresentação do artigo, fazer a discussão do primeiro artigo, depois passar para a próxima apresentação, fazer na mesma ordem, né? Legal. Agora a gente conseguiu trocar você aqui. Fala para a gente ver se Tudo bem. tá legal. Opa, agora melhorou, né? Melhorou. Perfeito, obrigado. Não sei se alguém tem sobre os artigos. A gente tem 2 trabalhos aqui. Emanuel, você que está no Zoom, você é autor de algum dos trabalhos? Sou sim. Você tem um... Ah, e o Emanuel é o outro. Isso. Deixa eu ligar a câmera aqui. Tá tranquilo. Sim, sou autor de um dos trabalhos também. Tá ótimo. A intenção de compra de smartphones em e-commerce. Fechar a porta, isso aqui não tem interferência de som. Refeição escolher. Pois. Podemos começar então, Vitor? Podemos sim, Rodolfo. Posso começar já? Por favor. Tudo bem. Então, primeiramente, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui junto de vocês. Infelizmente, não pude estar presencialmente, mas fico muito contente de participar dessa apresentação, de ler os artigos de vocês. Foi muito interessante e a gente vai ter uma sessão muito, muito interessante agora para fazer discussão sobre os trabalhos, né? Primeiramente, eu vou apresentar, então, os artigos que a gente vai discutir durante essa sessão. Vou apresentar também os autores. E, por fim, eu também gostaria só de aproveitar, Rodolfo, para confirmar a presença dos autores que estão aí na sessão, porque como eu não estou vendo o pessoal na sala, eu vou aproveitar já para confirmar, tá bom? Então, a sessão agora de apresentação vai ser a sessão número 4, dentro da área tema de marketing e comportamento do consumidor. A gente vai ter inicialmente o artigo sobre qual refeição escolher, uma avaliação cognitiva, pessoal e emocional. Este artigo ele foi desenvolvido pelos autores Caio Victor de Paula Souza e o Lucas Lopes Ferreira de Souza. Na sequência... Desculpa? O Lucas está aqui. O Lucas está por aqui também. Tudo bem, obrigado. Aí, na sequência, a gente vai discutir o artigo Reconfigurations of In-Store Shopping Practice for Consumer with Disabilities, a Mobile Shopping View. Esse artigo ele foi desenvolvido por mim, Victor Galindo de Mello, e pela professora Olga Maria Coutinho Pepsi, também lá da Universidade Estadual de Maringá.
O terceiro artigo que a gente vai discutir hoje vai ser a intenção de compra de smartphones em e-commerce, antecedentes do conhecimento de marca mais lembrada. Esse artigo é desenvolvido pelo Emanuel, que está aqui com a gente online, né, Emanuel? E o José Sarto Freire Castelo. Também está aqui com a gente, totalmente. Está aí com vocês também? Tudo bem. E, por fim, a gente vai discutir o artigo da percepção do risco e a intenção de compra durante a pandemia do Covid-19. Esse artigo foi desenvolvido pelas autoras Keila Daiane da Silva Oliveira e Aline Bento Ambrosio Avelar. São vocês duas. Estão as duas aqui. São as duas também. Tá? Rodolfo, até eu gostaria... A Michelle, ela está presente? Michelle. É uma outra debatedora, desculpa. É outra debatedora. Ah, não, ela é suplente, caso eu não tivesse problema. Tudo bem, então. Então, gostaria de agradecer a presença de todos novamente, né? Rodolfo, a gente pode começar, então, já com o primeiro artigo. Legal, vou colocar o vídeo, então, para a gente aqui. Nós temos, ao todo, aí, 8 minutos, que seria para tempo do vídeo. Alguns vídeos duram um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, a gente faz esse ajuste na hora dos comentários. Então, totalizando aí 15 minutos para cada artigo, depois a gente tem mais 20 minutos no final para discussões gerais. Então, vou fazer esse controle do tempo. Eu acredito que a gente não tenha nenhum problema em relação a isso. Os vídeos, então, estouraram muito tempo. Olá pessoal do SEMEAD, tudo bom? Me chamo Caio Victor, sou doutorando na Universidade Estadual do Ceará, em Administração. Fiz esse trabalho em parceria com meu colega Dr. Lucas Lopes, da Universidade de Fortaleza. E o trabalho que a gente vai apresentar aqui é qual refeição escolher, uma avaliação cognitiva, pessoal e emocional. Bom, inicialmente... Para vocês que estão assistindo virtualmente, o som está baixo também. Isso. Aqui está bem baixo. Rodolfo, está baixo, mas eu estou conseguindo acompanhar. Tá, a gente está Vale destacar que vocês querem colocar? Foi, então a gente vai, como nós estamos em pontos aqui, de silêncio, a gente faz um silêncio e acompanha. Aí o programa de áudio. Olá pessoal do SEMEAD, tudo bom? Me chamo Caio Victor, sou doutorando na Universidade Estadual do Ceará, em Administração. Fiz esse trabalho em parceria com meu colega Dr. Lucas Lopes, da Universidade de Fortaleza. E o trabalho que a gente vai apresentar aqui é qual refeição escolher, uma avaliação cognitiva, pessoal e emocional. Bom, inicialmente, vale destacar que os trabalhos sobre a preferência alimentar são bastante difundidos na academia, né? E com isso a gente teve um trabalho um pouco mais rebuscado para construir nossa lacuna de pesquisa. Até porque grande parte dos trabalhos sobre preferência alimentar eles trazem uma lógica utilitária, de um consumidor racional. E a gente tentou trazer uma nova lógica para inserir que os comportamentos emocionais são importantíssimos para a decisão de compra do consumidor em uma escolha de refeição. Bom, inicialmente a gente traz algumas premissas que vão sustentar a nossa lacuna de pesquisa, né? Inicialmente eu trago no nosso trabalho alguns fatores que são bastante difundidos, né? Inclusive eu trago um trabalho seminal de Kahn e Hackler, de 1981, onde eles trazem ele elucida essa série de fatores que influenciam a decisão de compra de alimentos, né, por parte dos indivíduos. Alguns deles são fatores internos, externos, pessoais, que
cognitivos, cultural, socioeconômico e educacional. Então a gente parte dessa premissa, desses tipos de fatores, e a gente vai escolher alguns deles para dar prosseguimento na nossa análise. Em sequência, a gente tem que grande parte do foco desses trabalhos, eles são baseados na percepção do consumidor e na intenção de compra, ouvidando exatamente a resposta emocional do consumidor, que é o que a gente tenta trazer. Também, grande parte dos trabalhos, eles têm focado nos determinantes fisiológicos e psicológicos do consumidor, e menos atenção tem sido dada aos fatores emocionais. Então, a gente vai construindo ao pouco nossa lacuna de pesquisa. E por fim, poucas pesquisas propuseram realizar um modelo de conexão entre os diferentes tipos de fatores para identificar a preferência alimentar do indivíduo. Então, trago essa questão mais aprofundada da nossa lacuna de pesquisa. A gente tem como objetivo exatamente compreender as preferências alimentares dos consumidores. Como objetivo específico, buscou-se identificar os impactos dos fatores internos e cognitivos nos fatores emocionais do consumidor, como também compreender as preferências alimentares nos diferentes tipos de comida anunciada: fast food, comida vegetariana e churrasco. Mais à frente, a gente vai elucidar um pouco sobre esses 3 tipos de anúncios que nós utilizamos para compor nosso estudo. Na metodologia, eu explico melhor. Bom, tendo elucidado os objetivos, a gente traz exatamente o referencial teórico sobre aqueles fatores que eu disse anteriormente na introdução. A gente separa o referencial teórico em 3 partes: os fatores internos, os fatores cognitivos e os emocionais. O interno é composto pelo apelo estético, lembrando que o fator interno ele está relacionado ao produto em si, pode ser em relação a cor, gosto, sabor, etc. Então a gente traz o apelo estético como um fator interno. Os fatores cognitivos estão relacionados à cognição do indivíduo em relação ao produto. Então aqui a gente traz 2 variáveis para medir os fatores cognitivos: atitude em relação ao alimento e a despesa com o alimento. E por fim, os fatores emocionais, nós trazemos aqui 3 fatores emocionais, que são a satisfação com o alimento, a culpa e a vergonha. Então essas aqui são as nossas hipóteses que a gente construiu para cada tipo de fator que estamos utilizando para compor o modelo teórico. Bom, e aí, graficamente, né, nosso modelo teórico do nosso trabalho, ele pode ser resumido nessa figura, onde nós temos o apelo estético como fator interno, atitude de comida e despesa de comida como fatores cognitivos, e eles impactando 3 variáveis emocionais: satisfação, culpa e vergonha, que no fim elas impactam a avaliação do produto, que é a nossa variável dependente. Então, aqui a gente tem o resumo também e como se comportam nossas hipóteses, né, até a nossa variável dependente. Bom, metodologia a gente utilizou, foi feito um trabalho quantitativo, né, com corte transversal único. Foi feito questionários, foram aplicados questionários durante o mês de julho de 2021, de forma online. E a construção do questionário, né, foram aplicados 3 cenários diferentes, né, as mesmas escalas foram aplicados em 3 cenários diferentes: um cenário de fast food, um cenário de comida vegetariana e um cenário de churrasco. Em seguida, a gente tem aqui o perfil da amostra. Basicamente, em resumo, nós tivemos 779 respondentes e 60,7% era do sexo feminino. Mas o que a gente tem que focar aqui é exatamente a divisão dos cenários, que é mais importante. O fast food teve 445 respondentes, a comida vegetariana teve 881 respondentes e o churrasco teve 153 respondentes. Então, basicamente, esse foi a formatação dos 3 cenários que nós auferimos. Aqui nós temos as nossas escalas utilizadas, né? Escala de apelo estético, atitude em relação ao alimento, despesa com alimento, culpa, vergonha, satisfação e avaliação do produto.
os autores eles se encontram devidamente citados no trabalho. Bom, foi utilizado como técnica de análise dos resultados a equação estrutural, né? Inicialmente, a gente propôs um modelo de mensuração para ver exatamente a validade convergente e discriminante dos construtos, né? E através dessa tabela a gente pode ver que nós conseguimos auferir a validade convergente e discriminante. Bom, tendo construído o modelo estrutural, a gente pôde averiguar as hipóteses, né, no nosso trabalho, as hipóteses gerais. Devido ao tempo, a gente não pode se debruçar um pouco mais sobre cada uma delas, mas basicamente tivemos algumas hipóteses aceitas e outras rejeitadas, que lá na discussão eu falo um pouco melhor sobre os resultados, né, auferidos. Em sequência, fizemos uma análise multigrupo, né, exatamente pelo fato de termos 3 cenários diferentes do nosso trabalho. A gente pôde fazer uma realização de uma análise multigrupo, verificando cada caminho em cada tipo de alimento. Então, novamente, aqui, pelo tempo, não podemos fazer uma grande análise neste vídeo sobre cada caminho realizado, mas na discussão eu tento trazer os principais aspectos do trabalho. Bom, e aqui eu faço a síntese de toda a análise do teste de hipótese e também da análise multigrupo. Eu tento sintetizar aqui. Bom, basicamente nossos resultados trouxeram que alimentos com apelo estético provocam respostas emocionais positivas nos consumidores, aumentando a satisfação com o alimento. O fast food, a comida fast food, apresentou o menor impacto do apelo estético na satisfação com o alimento. O apelo estético foi capaz de diminuir os efeitos de vergonha. Alimentos com apelo estético mais calórico, como a comida fast food e churrasco, possuíam menores níveis de vergonha. A atitude com o alimento propicia uma maior satisfação. A atitude com o alimento diminui os efeitos de vergonha apenas no cenário de comida vegetariana, indicando que a atitude em relação ao alimento saudável contribui para a diminuição do constrangimento. Isso aqui já é um resultado aferido da análise multigrupo. Os indivíduos compreendem que o aspecto saudável da alimentação vegetariana possui maior dispêndio de recursos financeiros quando comparado aos outros alimentos anunciados. A emoção de satisfação apresentou efeitos positivos na avaliação do alimento para todos os tipos de comida anunciada, e os indivíduos envergonhados com determinado alimento podem diminuir sua avaliação. A vergonha foi significantemente maior para comida fast food. Bom, como considerações finais, a gente traz algumas implicações teóricas, né? Foi identificado que os fatores cognitivos são precedentes das variáveis emocionais no processo de avaliação do produto alimentar. Além disso, as emoções evocadas pelo produto anunciado aumentam principalmente o prazer de comprá-los, melhorando sua avaliação. E os resultados evidenciam que o consumidor não deve ser compreendido como um ser totalmente racional, levando em consideração que suas emoções são importantes para as decisões de compra de alimentos. Como limitação de estudo, destaca-se que não houve uma aleatorização da amostra e também houve uma discrepância muito grande entre os cenários. E como indicação de pesquisa futura, encoraja-se os pesquisadores a expandirem as discussões acerca de novas determinantes que impactem as preferências alimentares, principalmente em países emergentes, onde o contexto cultural e geográfico é diferente dos diversos países onde as pesquisas alimentares são realizadas. Estudar outros fatores, tais como fatores externos, culturais, socioeconômicos e educacionais, podem trazer contribuições mais robustas para esse campo teórico. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade e até a próxima. Bom, Rodolfo, tá me ouvindo, né? Sim. Peraí, como é que vai botar uma coisa? Agora sim, perdão. Não. Bom, então, a gente assistiu agora a primeira apresentação, né? Eu vou abrir agora para a gente fazer a primeira sessão de debate. Importante a gente ressaltar o tempo também para que a gente não atrase as próximas apresentações, né? Mas eu gostaria de abrir, então, essa primeira sessão, se alguém gostaria de iniciar com alguma pergunta. Acho que o Lucas, né, que tá aí junto com vocês, né? Pode ser. Vocês têm algum comentário, alguma pergunta?
daquele pessoal presencial, não. É o Lucas, né? Lucas, até tem uma perguntinha aqui que eu fiquei interessado em ver quando eu vi teu trabalho. Tá conseguindo aí? A gente ouve, só pedir para ele vir aqui na frente, que aí você também consegue encontrar o... A câmera vai te acompanhar. Tudo bom, Lucas? Bom te ver. Lucas, é uma pergunta simples até, mas é que eu fiquei me questionando aqui. Quando vocês determinaram ali a questão do fast food, do churrasco, da comida vegetariana, vocês fizeram talvez um pré-estudo para escolher esse tipo de alimento ou surgiu durante a pesquisa? Como que foi? Bom, na verdade, essa pesquisa ela surgiu numa disciplina minha, e aí eu tinha que... É uma disciplina de métodos quantitativos, né? Eu criei o mesmo questionário para as equipes e falei, olha, vamos ver a diferença entre diferentes alimentos. Então, a gente ainda tem mais dois de categorias de alimentos, sushi e massa italiana. A gente fez multigrupos e aí não ficou tão legal o sushi com massa italiana. E até a questão mesmo da teoria, né? Então, a gente fez o caminho inverso, né? Foi para campo primeiro. Claro que o modelo tem a teoria, né? Mas a questão da escolha dos alimentos, ela não foi baseada em teoria, foi mais para teste mesmo. Mas a escolha foi mais desses dos alimentos que os brasileiros consomem no dia a dia, né? Que é o fast food, a massa, né? Vegetariana, né? Salada. Não foi essa lógica mesmo. A gente não se baseou em teoria, não. Não, e a proposta também que se torna interessante também de, quem sabe mais para frente, ver uma comida mais específica em determinada região do Brasil, né? A gente tem um país tão grande com vários tipos de comida, né? Então é interessante mais para frente de ter esse contraponto entre comidas de diferentes regiões. Você já comentou da comida italiana também, né? Mas é só porque eu fiquei interessado assim, de saber como que surgiu a escolha, mas é um ponto que também abre um caminho para outras pesquisas também com outros tipos de comida que aqui no Brasil a gente tem bastante e é interessante também para aplicar. É verdade, assim, né? Olhar a questão da regionalidade seria bem interessante mesmo. É isso. Obrigado até, Lucas. De nada. Mais alguma coisa daqui, pessoal? Emanuel, você que está aí do outro lado, quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Não, professor, não tenho comentário. Obrigado. Bom, então acho que a gente pode seguir o próximo trabalho. Isso. Obrigado, Rodolfo. Podemos sim. Legal. Então, o próximo é o Reconfiguration of In-Store Shopping Practice for Consumers with Disabilities, a Mobile Shopping View. Então, temos um trabalho em inglês. Quem está aqui? É feito por mim, Victor, e pela Olga. Maravilha. Vou colocar o vídeo, então. Tá legal? Tudo bem. Olá, bom dia. A apresentação se refere ao artigo de reconfiguração das práticas de compra em lojas por consumidores com deficiência. Aqui uma visão pela Mobile Shopping. O artigo foi desenvolvido por mim, Victor, e pela Olga Maria Coutinho Pérez. Bom, os smartphones ele vem promovendo uma mudança importante nas atividades de compra diária. O dispositivo ele já é responsável por mais de 30% das compras. Das atividades de compra. E durante a pandemia ele ganhou ainda mais a importância. Para os consumidores com deficiência, os dispositivos eles vêm apresentando uma melhora relevante para o bem-estar dos consumidores. Quando a gente analisa os estudos sobre mobile shopping, muitos deles focam principalmente nos determinantes para a adoção e o uso dos dispositivos, como também na infraestrutura tecnológica. Porém, há uma falta de compreensão de como esses dispositivos eles são adotados durante as atividades de compra. E aqui, no caso, principalmente pelos consumidores com deficiência, como que eles utilizam nas compras presenciais. Portanto, o foco do estudo é de compreender como os smartphones eles reconfiguram as práticas de compra em loja dos consumidores com deficiência. No caso do referencial teórico, a gente aproximou, teoricamente, 3 abordagens. A primeira delas é da Mobile Shopping,
onde essa atividade ela compreende o processo de compras, comparação e também pesquisa por meio de produtos ou serviços por meio dos dispositivos mobile. A gente trouxe uma lente alternativa que é da teoria da prática para analisar as práticas de compras presenciais. A gente utilizou a perspectiva da Chove, onde foram analisados 3 elementos da prática, né? Os elementos materiais, os elementos de competência e os elementos de significados que são compartilhados para a realização dessas práticas. Bom, e por fim, a terceira abordagem é dos estudos sobre os consumidores com deficiência. Aqui, no caso, os estudos já trazem que diferentes estratégias são adotadas para a realização de compras pelos consumidores com deficiência, né? E aqui essas tecnologias digitais, os smartphones, eles já vêm apresentando uma forma de aliviar alguns obstáculos que são identificados por esses consumidores. No caso da metodologia adotada, então, o estudo é uma pesquisa qualitativa. A gente utilizou os grupos focais virtuais para realizar as conversas com os participantes. No caso, foram convidados 20 participantes, que eles estão distribuídos em 6 diferentes estados e em 15 diferentes cidades. A coleta de dados ela foi realizada durante os meses de maio a novembro de 2021, e os dados foram analisados por meio de análise de conteúdo, com o suporte do software Atlas TI. Bom, primeiro ponto da pesquisa foi identificado que os smartphones eles interconectam diferentes atividades durante essas práticas de compra. A primeira delas é a busca por informação. Então, os consumidores eles buscam tanto previamente como durante as compras obter informações sobre produtos e aqui no caso principalmente sobre os estabelecimentos para verificar a acessibilidade no local onde eles irão realizar as compras. Também foi identificada a busca pela comparação de preços, né, pelos consumidores utilizando os smartphones. Outra atividade durante essa prática de compra é o deslocamento. E aqui, no caso, os consumidores com deficiência, eles adotam diferentes estratégias, seja se vão utilizar o transporte público, o transporte compartilhado, ou mesmo o transporte próprio para realizar o deslocamento às lojas. Durante a atividade de compra dentro dos estabelecimentos, os smartphones eles são utilizados principalmente como forma de obtenção de informação. E aqui, no caso, os QR Codes auxiliam principalmente para os consumidores conseguirem obter informações sobre os produtos, né? Os dispositivos eles também são utilizados como forma de evitar algumas situações desconfortáveis que são presenciadas com os vendedores durante a realização das compras. Uma outra atividade que a gente deixou separada, que também é realizada durante a atividade de compras dentro dos estabelecimentos, é o pagamento. Porque aqui os smartphones, eles possibilitaram, por meio de algumas tecnologias, como a aproximação, ou também a realização de uma nova forma de transação monetária, que é no caso o Pix, uma diferente alternativa para realizar os pagamentos, né? E também os dispositivos facilitaram com que os consumidores façam controle de suas despesas, controle de seus gastos, seja por meio de planilhas que eles possuem dentro dos aplicativos, ou também por meio de aplicativos bancários. Uma outra atividade realizada durante essas práticas de compra é do feedback e de avaliação. Então, as mídias digitais, como também as mídias sociais, são fundamentais para os consumidores compartilharem informações e realizarem avaliações durante essas práticas de compra. Aqui, o boca a boca digital, ele é feito não somente com familiares e amigos, mas também com outros consumidores com deficiência para avaliar esse processo de compra. Já analisando os diferentes elementos que envolvem essa prática, é relevante identificar que eles são diferentes das práticas tradicionais de compra, né, sem os dispositivos. Então, uma nova percepção é apresentada. Aqui no caso dos elementos materiais, o foco foi dado principalmente com os dispositivos, onde o papel da câmera, do tamanho do smartphone, como também o uso de acessórios nesse dispositivo, ele é relevante para a prática de compras pelos consumidores com deficiência. As competências, aqui no caso, elas são divididas em duas, tanto pelas competências para o uso do dispositivo, como as competências para a realização de compras por meio dos participantes. Aqui no caso, é importante destacar
o compartilhamento de competências, desenvolvimento de competências com outros consumidores com deficiência, como também de algumas instituições para o desenvolvimento dessas competências. E, por fim, tantos elementos de significados positivos como negativos são compartilhados durante essas práticas. Aqui, no caso, os positivos, eles propiciam alguns significados positivos, como autonomia, independências nas práticas de compra dos consumidores. Como também, pelo lado negativo, os consumidores ressaltam a dependência do dispositivo, como também a segurança que é ressaltada. Bom, os smartphones como um elemento central na análise das práticas de compra, ele possibilita o desenvolvimento de competências e habilidades alternativas para os consumidores desenvolverem durante suas práticas de compra. Então, a teoria da prática, ela possibilita uma nova lente teórica para a análise das práticas de compra mobile, né? E também como esses dispositivos, eles reconfiguram essas práticas promovendo uma maior autonomia e também uma maior interação com outros consumidores com deficiência ou outras pessoas durante suas práticas de compra. É importante ressaltar que esse estudo traz diferentes ações que podem ser tomadas por gestores privados dos empreendimentos, como também gestores públicos, como forma de reduzir algumas situações de vulnerabilidade. Aqui a gente trouxe algumas referências utilizadas no estudo e eu agradeço. Bom, Rodolfo, tá me ouvindo? A cólica menstrual apareceu para mudar seus planos. Sempre entra um anúncio. Entrou anúncio também. Mais rápido que você. É muito mais rápido. Legal. Voltamos. Então, tá. Então, pessoal, esse artigo, até para apresentar, ele foi desenvolvido por mim, como pela professora Olga. Ele foi um artigo que eu desenvolvi da minha tese, é uma parte da minha tese do doutorado. E eu queria abrir para vocês, se alguém teve alguma dúvida, teve algo que chamou atenção no artigo. Posso falar? Claro, por favor. Tem que vir aqui, né? Não, a gente ouve daí. Ah, você me ouve? Posso falar? Vitor, quem está falando é a Aline, eu sou professora no programa do PPGA, que é o programa de pós-graduação da USC, né, em São Caetano, e eu achei interessante o uso da técnica. Então, eu vi que você já trabalhou a revisão da literatura, né? Então, você já escolheu sua abordagem, você escolheu uma abordagem qualitativa. Eu vi ali também que você já escolheu o seu delineamento, então você já caminhou bastante. Agora, a sua técnica de coleta de dados me chama um pouquinho a atenção e também a forma com que você pretende analisar esses dados. A coleta de dados, você optou por fazer focus group, certo? Isso. Você menciona na sua apresentação que você convidou 20. Você convidou... E quantos? Quantos? Pode falar, Aline. Não, por favor, explica como que foi o convite. Eu acho que, no caso desse focus group ser virtual, é muito interessante, porque você está pegando várias regiões aqui do país, né? Então, isso enriquece o seu estudo. Mas a minha primeira pergunta em relação à técnica, o uso da técnica é: quantas pessoas participaram ali desses que você convidou? Até eu posso até rever lá no artigo se ficou faltando algo. Na verdade, assim, até pelo grupo focal, a gente acaba convidando bem mais do que... na verdade, esses 20 foram que efetivamente participaram da pesquisa, tá? Mas o convite, na verdade, ele foi feito uma quantidade bem maior de pessoas, alguns por indicação de alguns contatos, até mesmo das pessoas que participaram de outros grupos, né? É importante até ressaltar aqui, Aline, e também depois eu posso até acrescentar no artigo, que durante essa coleta de dados, eu tentei também não tinha só participantes de uma região específica do país, né? Então, às vezes, tinha um pessoal que estava no Nordeste, o pessoal aqui no Centro-Oeste, não, no Sudeste, então tinha pessoas de diferentes regiões no mesmo grupo focal, tá? Mas eu me lembro que eram muitas pessoas que eu tentei convidar, né? Foram mais de
60 pessoas, 80 pessoas, no mínimo mesmo, que eu fui convidando. Então aconteceu uma vez com 20 pessoas. Você não dividiu esse grupo? Não, desculpa, foram divididos, foram 6 grupos, né? Então, eu convidei uma quantidade de pessoas, aí eu não lembro agora certinho quantos participaram em cada grupo, mas foram, eu acho que no primeiro grupo foram 4 pessoas, depois foram mais 4 pessoas, então eu fui fazendo um convite, consegui fechar o primeiro grupo, fazia esse grupo conversando entre as pessoas. Depois convidava mais algumas pessoas, fechava um grupo e fazia o grupo focal. Ah, Tá? entendi. Foram 6 grupos focais. Essas 20 pessoas ficaram distribuídas em 6 grupos focais. Isso. Agora, uma outra pergunta é interessante que você faça uma triangulação da sua coleta de dados, né? Então, vamos lá, questão documental, você está pegando o Focus Group, e o Focus Group ele te oferece a possibilidade de trabalhar com observação. Como é que você fez isso, sendo virtual? Como é que você colocou lá você colocou a questão da observação no seu trabalho? No caso aqui do artigo, eu foquei mesmo na análise das conversas que a gente teve lá no grupo, né? Eu acabei não focando na observação, Aline, porque, na verdade, lá na minha tese, eu fiz outras entrevistas com gestores de política pública em alguns municípios aqui do país, né? Então, eu convidei, foram 3 gestores, um do estado de São Paulo, um aqui de Maringá, e o outro fugiu. Também era do estado de São Paulo, era de outra cidade, eu não lembro se era Santo André, e depois o outro era de São Paulo, que eu conversei, né? E também eu fiz a observação dentro do Comitê de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência aqui no município onde eu resido, né? Então, a observação foi feita lá, na verdade. Eu acabei não utilizando a observação no grupo focal, tá? Então, talvez por isso que nesse recorte que eu fiz do artigo, eu acabei colocando somente a parte da análise que eu fiz dos grupos focais mesmo da conversa que a gente teve. Mas é importante também a observação. Até um ponto que eu não sei se você iria comentar depois, até já justificando antes, né? A gente já acaba justificando. Até pela minha banca, a análise do conteúdo que eu utilizei, né? Ela acaba limitando um pouquinho a forma com que foi feita essa análise, né? Na verdade, a gente já tenta passar para uma análise do discurso, para daí sim aprofundar um pouquinho mais essa análise que foi feita no trabalho. Não, eu já ia comentar, mas vamos agora então para a sua análise de conteúdo, né? Então, você está analisando conteúdo, no caso desse recorte que você fez, análise de conteúdo do grupo focal, né? Dos grupos focais que você fez. Que eu acho interessante para você se apropriar, né, de toda essa informação que você obteve, tanto no grupo focal quanto na entrevista, tem uma função dentro do Atlas TI que se chama Serendipity. Você já ouviu falar? Não. Então, é assim, ó, você vai encontrar os códigos e as categorias dentro do Atlas TI. E aí, você faz isso, né, que é o papel do pesquisador, principalmente dentro da pesquisa Qualy. E aí, você tem todas as categorias que você colocou, só que tem texto que vai sobrar. A hora que você rodar ele bonitinho, vai sobrar um texto. Esse texto, a partir das falas, a partir das entrevistas, a partir do documental, você encontrou algo que você pode colocar numa nova categoria? Aí, com isso, você se apropria. E, dadas as condições de pressão e temperatura, você está trazendo algo novo para a literatura, numa nova categoria. Então, é interessante, já que você tem documental, você tem Focus Group e você tem entrevistas, eu acho que tentar buscar usar essa função, a Serendipity, você vai se apropriar, né, vai mostrar ali coisas novas que você descobriu a partir dessa triangulação. Não, até eu agradeço, sim. Até eu vi os artigos que a gente está tendo hoje, né, aqui na apresentação, todos os artigos Quant, né? Até um desafio que eu me propus aqui no meu doutorado foi partir para o Quant, porque eu trabalhava mais artigos partir para o Qualy, porque eu trabalhava mais artigos quantitativos, né? Mas até te agradeço, sim. Eu anotei aqui também
a função eu vou dar uma procurada para poder explorar mais também esse trabalho, que tem bastante coisa ainda que a gente pode extrair dele também. Exato, você fez muita coisa e eu acho que isso é uma resposta do seu trabalho. Acho que é bom. É isso. Obrigado, Aline. Obrigado. Vamos seguir então para o próximo, e aí a gente depois ainda tem mais um tempinho no final. A gente vai para o terceiro artigo, a intenção de compra de smartphone em e-commerce, antecedentes do conhecimento de marca mais lembrada. Rodolfo, também vai ser por vídeo, né? Isso. O Emanuel está aqui virtualmente. A gente coloca o vídeo. Tudo bem. O Emanuel respeitou o vídeo certinho, 8 minutos e 1 segundo. Foi difícil, isso foi difícil. É fácil, não. Depois de 4 eventos, né, Manuel? Foi. Vamos lá, então. Inicialmente, gostaríamos de saudar a todos e falar um pouco da nossa pesquisa, que tem como título A Intenção de Compra de Smartphone e-commerce, antecedentes do conhecimento de marca mais lembrada. Pesquisa realizada por mim, Emanuel Alcântara da Silva, e por José Sarto Freire Castelo. Inicialmente, falando um pouco do contexto da pesquisa, a gente elencou que o número de usuários nos últimos anos de internet e de redes sociais tem crescido, de acordo com outras pesquisas. E isso tem proporcionado um mercado em que você tem a venda de produtos, serviços, de anúncio desses produtos. Então, para versar uma pesquisa sobre um olhar nessa questão, a gente desenvolveu a seguinte questão de pesquisa. A propaganda online influencia nos antecedentes da intenção de compra de smartphones? O objetivo geral, a gente tem investigar a influência dessa propaganda online nos antecedentes da intenção de compras de smartphones. A gente levantou os seguintes objetivos específicos, como descrever os antecedentes da intenção de compra e, assim, identificar a influência de outros fatores, como a informatividade, credibilidade, entretenimento, irritação, os incentivos, o valor emocional percebido, o valor da propaganda, a qualidade percebida da web design, experiência de fluxo e conhecimento de marca dos anúncios de smartphones. Nosso referencial teórico, a gente elencou os seguintes conceitos, como intenção de compra, que trabalha justamente na possibilidade de um determinado consumidor adquirir um produto no futuro. Né? A questão do conhecimento de marca, em que a gente trabalha com essa capacidade em que tem de um consumidor lembrar ou reconhecer uma determinada marca. E esse conhecimento de marca, de acordo com a Archer, ele funciona como se fosse uma pirâmide, que no topo você tem a top of mind, que é a marca mais lembrada, e na base você tem o desconhecimento de marca, que é quando o consumidor não lembra de forma alguma daquela marca. Então nós temos também a questão da propaganda online, que é justamente essa promoção de determinado produto ou serviço dentro das plataformas digitais, que para esta pesquisa a gente trabalhou essa dimensão em 5 subgrupos, que estão ligados à informatividade, que são justamente a capacidade que uma propaganda tem de falar daquela marca, de passar informações, a questão da irritação, que são justamente aquelas ações que a marca faz que irrita essas pessoas que estão assistindo, a questão do entretenimento, que são as respostas agradáveis que um determinado anúncio gera no consumidor, a questão da credibilidade, que trabalha com ser confiável ou não uma determinada marca, os incentivos, que são os benefícios financeiros, econômicos, que estão ligados à questão de vouchers, à questão de vale-presentes, que uma determinada marca pode dar para esse consumidor proporcionar essa intenção dele comprar aquela marca. Então nós temos ainda a questão do valor emocional, que está ligado às respostas emocionais de propaganda, como por exemplo aquelas emoções, aquelas propagandas de banco emocionantes que ultimamente têm aparecido. Então nós temos também o valor da propaganda, que está justamente aquela avaliação subjetiva que um determinado consumidor pode fazer e dizer se essa marca é valiosa ou não. A questão da qualidade do web design, que está ligada à questão de se uma plataforma é amigável ou não e potencializa assim o seu uso. E a experiência de fluxo, que é o estado de imersão que a pessoa pode estar ao fazer uso, assistindo aquela propaganda ou anúncio. Então, para isso a gente levantou o seguinte modelo teórico, que a gente trabalha a partir de Martins et al. Então, a gente tem, por exemplo, intenção de compra com 4 preditores, que é conhecimento de marca, valor da propaganda, experiência de fluxo e a qualidade do web design. E assim foi formado o modelo. E aí, nos métodos, a gente utilizou a modelagem de equação estrutural,
utilizando o software Smart PLS versão 3.3.7. A gente utilizou para calcular o tamanho da amostra o software GPower, que de acordo com Rigo, Silva e Bido, a gente teria a questão de 85 respondentes para 4 preditores, ali da nossa intenção de compra. E aí a gente identifica que esses autores também recomendam que a gente tenha de 2 a 3 vezes essa quantidade de respondentes. Os dados coletados foram utilizados o Google Forms, a coleta realizada entre os meses de outubro e novembro, e de acordo com Lúcia, devido à grande quantidade de questões na nossa escala, a gente optou pela Likert de 5 pontos. Então, nos resultados, a gente notou que tivemos 255 questionários válidos, atendendo aos critérios do Rigo, Silva e Bido. Então, o que ocorre? A maioria dos respondentes era do sexo masculino, escolheram a marca Samsung como top of mind. Vendo um pouquinho sobre a questão do modelo de mensuração da pesquisa, a gente notou que no nosso modelo, tanto os alfas de croma como a confiabilidade composta e a variância média extraída tiveram números altos e satisfatórios. Também utilizamos, vendo a questão do modelo de mensuração da pesquisa, a gente utilizou para avaliar essa multicolorialidade o critério HT-MT e a gente notou também que os números foram bastante satisfatórios. Falando um pouco do modelo estrutural da pesquisa, a gente notou que o nosso coeficiente de determinação de Pearson, exceto para o conhecimento de marca, que teve um efeito médio, os demais tiveram um efeito grande. E a validade preditiva atendeu ao critério, todos acima de 0. Então, fazendo a verificação das nossas hipóteses elencadas na pesquisa, a gente notou, por exemplo, que a hipótese sem informatividade gera alguma influência positiva no valor da propaganda. A gente notou que não foi suportada essa hipótese, assim como não foi suportada a influência da informatividade na experiência de fluxo. A credibilidade, a influência da credibilidade no valor da propaganda também não foi suportada, assim como na experiência de fluxo. Já a influência do entretenimento no valor da propaganda foi suportada, enquanto a experiência, relacionada à experiência de fluxo, esse entretenimento, a influência positiva dele não foi suportada. Falando da irritação, a irritação a gente notou que ela não alterou a questão desse valor da propaganda, não foi suportada essa hipótese, enquanto quando a gente fala, por exemplo, da experiência de fluxo, a gente notou que a hipótese foi suportada. Já para os incentivos, tanto a influência positiva desses incentivos no valor da propaganda, como na experiência de fluxo foram suportadas, assim como o valor emocional, tanto para a experiência de fluxo como para o conhecimento de marca, foi suportada. A questão do valor da propaganda, a influência relacionada à experiência de fluxo também foi uma hipótese suportada, assim como a influência do valor da propaganda para a intenção de compras. Já falando da qualidade do web design, a gente notou que a influência dessa qualidade do web design na experiência de fluxo teve sua hipótese suportada, gerando essa influência positiva. No entanto, quando a gente fala da intenção de compra, essa qualidade do web design não foi suportada, a hipótese gera alguma influência positiva. Já quando a gente fala da qualidade do web design relacionada ao conhecimento de marca, foi suportada essa hipótese. Já quando a gente fala da influência da experiência de fluxo para a intenção de compra, a hipótese não foi suportada, mas para conhecimento de marca, quando a gente nota como é que esse conhecimento de marca gera uma influência positiva na intenção de compra, a hipótese foi suportada. Então ficou evidente a influência dos incentivos na marca, o valor da propaganda foi associado. Outro achado foi o papel da informatividade e credibilidade, que aí eles não tiveram a hipótese suportada. Como limitações, as investigações complementares seriam necessárias para entender o motivo da informatividade e a credibilidade. E pesquisas futuras podem utilizar outros softwares estatísticos. Nossas referências básicas. E muito obrigado por todos que acompanharam a nossa apresentação. Estamos abertos às contribuições. Obrigado. Então, vamos lá, né? Primeiramente, parabéns, Emanuel. Parabéns, José, que acho que tá aí presencial também, né? Agora, para a gente abrir, então, para esse debate, esse próximo debate, se alguém teve algum ponto que chama atenção, alguma dúvida. Acho que daqui ninguém. Eu só queria, por curiosidade, perguntar para o Emanuel, o Vitor e o Lucas, colocaram as motivações aí das pesquisas. Queria saber o que motivou essa pesquisa de vocês.
A motivação inicial, professor, foi assim, uma pesquisa inicial que eu fiz lá no mestrado, que acabou gerando o tema da minha dissertação. Eu achava muito interessante porque, nesse período, a gente viu assim, teve um impacto da pandemia, mas não foi avaliado na pesquisa, mas a gente notou como é que as pessoas se adaptaram. E aí a gente meio que tentou trabalhar como é que era isso, essa questão da percepção. A época do recorte da pesquisa a gente pegou ali final de 2021, então a gente tinha passado por essa questão da pandemia. Então foi justamente tentar entender esse momento, se isso motivou, se provocou essa influência nessa intenção de compra, de levar as pessoas a fazer compra, sobretudo desses equipamentos, fazer uma atualização para uso. Até achei interessante a pesquisa do Vitor, porque ele trabalha também com mobile, então a gente nota também que também, antes desse artigo, a gente fez uma pesquisa de produções, e a gente notou que é um tema que é bem atual, então a gente utilizou justamente essa atualidade como uma forma que a gente tinha de estar aí trazendo uma pesquisa recente, um contexto novo, um contexto que a gente está entendendo aí essa multiplicidade que a gente tem de características desses consumidores, como é que está funcionando isso. Então, o interesse dessa pesquisa foi justamente a gente ter esse recorte desse momento, a gente fazer essa observação e entender esse momento que a gente tem aí, sobretudo, e interfere nessa intenção de compra, de fazer com que essa cultura desse consumidor sofra essa influência. Legal. Obrigado, Daniel. Então, acredito que seja isso, Rodolfo. Até o Emanuel comentou, né, da questão do mobile, né? Então, o Covid impactando também mais nessa questão das pessoas precisarem, talvez, trocar o aparelho, ou ter um aparelho durante esse período também, né? Isso acabou também, lá no meu, ressaltando um pouco. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta, Rodolfo, aí não, né? Tá. Aqui não. Então, obrigado, Emanuel, novamente. Vamos passar, então, para o quarto artigo. Deixa eu só pegar o nome dele aqui certinho, que é a percepção do risco e a intenção de compra durante a pandemia do Covid. Mais um artigo que vem aí também durante esse momento do Covid, das professoras Keila Daiane da Silva Oliveira e Aline Bento Ambrosio Velar. Essa vai ser apresentada ao vivo. Então, a live. Você quer um passador de slide? Você quer vir aqui? Não, eu tenho. Quer? A gente acostuma, né, com isso aqui. Então, boa tarde. Eu sou a professora Aline, como eu mencionei no início, né? Sou professora na USCS, e a professora Keila, que é professora da Federal do Mato Grosso do Sul. Nós fizemos doutorado juntas e nós terminamos em 2021. 2020. Final de 2020. Então, em meio à pandemia. E a gente começava, as duas eram quant, pesquisa, e a gente falou, nossa, viu? Esse negócio de Covid dá um artigo. E a gente tinha trabalhado com teoria do comportamento planejado, né? E a gente, olha, começamos a conversar e aí essas cenas vinham muito em mente nas nossas discussões. Vamos lá. Quando foi decretado, quando foi reconhecido, então, né, pela Organização Mundial da Saúde, o início do período pandêmico? Foi colocado dia 20 de março de 2020. E nós viemos conversando e começamos a ler algumas coisas sobre o tema. E aí, o que vinha para a gente, né? Que os consumidores, durante o período de isolamento social, estavam mais
preocupados em contrair Covid de pessoas e de alimentos. E a gente vê que no início, as pessoas pegavam alimentos, colocavam numa área ali, esperavam 40 minutos, não é isso? Para descer inteiro. Então, assim, nossa, tenho medo, tenho risco. Então, tem a percepção de risco de compra, a percepção de risco do Covid e o medo. Não tá. Depois nós vimos o medo. O que é medo, né? Então, vamos para a literatura. Você não vai falar assim, eu acho. Não. Nós vamos para a literatura. O medo em si é uma emoção negativa de base cognitiva. Já, então, pegar o cognitivo, o afetivo, pegar a atitude, a gente começou a desenhar dessa maneira. Então, é de base cognitiva que é experimentada quando percebemos ou imaginamos uma situação que temos um potencial dano para nós. E um outro ponto que apareceu muito para a gente era, como as pessoas não tinham muita informação, que a pessoa próxima, a opinião dela, ou um protocolo, né, de um advogado, né, na linha da saúde, seguir a opinião do outro, se respeita, as pessoas seguiam sempre a opinião de alguém. A gente, então, teoria do comportamento planejado, intenção de compra, risco, medo, e seguinte. Bom, conforme mencionado, em março de 2020, foi declarado, então, o início do período pandêmico. Com isso, a gente tem o isolamento social. E a literatura, né, nós já tínhamos encontrado, que a questão do isolamento social traz mudanças no consumo, tanto na forma quanto na frequência desse consumo. E a gente queria mensurar isso. Nós vimos, então, o trabalho de 2019, que a gente discutiu bastante, que era a percepção do risco, que antecede, então, determina a intenção de compra dos consumidores durante uma crise. Então, a gente tinha boas referências nesse sentido. E também, é claro, queríamos utilizar a teoria do comportamento planejado estendido. O estendido em que sentido? Que a gente levou em consideração a emoção, né? O afeto, né? O medo antecipado. O medo antecipado. No nosso referencial teórico, o que foi levado em consideração? A percepção de risco, o medo antecipado, a intenção de compra, a atitude, né, que é um componente da teoria do comportamento planejado, também a norma subjetiva, também comportamento planejado, e controle percebido. Então, as variáveis que são levadas em consideração, desculpe, aqui em cima, são levadas em consideração para a teoria do comportamento planejado. Então, o que nós tínhamos no nosso modelo? A atitude de consumo, o controle do comportamento percebido, a intenção de compra, norma subjetiva, percepção do risco de Covid, percepção do risco de compra e medo antecipado. Então, esse era o nosso modelo, que nós levamos em consideração. Em relação ao método, é uma pesquisa, claro, descritiva, né? A gente vai trazer ali os dados, e a abordagem é quantitativa, ou seja, a gente quer fazer análise entre as variáveis. Queremos X para cá, X para lá, né? A gente queria a relação entre as variáveis. A técnica, então, nós utilizamos a modelagem de equações estruturais, usamos o Smart PLS, como no trabalho anterior, para calcular a nossa amostra, a gente também usou o GPower, né? E o que nós conseguimos aqui? Também Google Forms, como a pesquisa anterior. Nós conseguimos 596 respostas. E a gente escolheu a cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo foi considerada o epicentro da pandemia. Então, essa foi a razão da escolha da cidade de São Paulo. Em relação aos nossos resultados, então a gente tem que fazer por partes, porque, conforme eu mencionei aqui, nós levamos em consideração alguns itens, né? Então, nesse sentido, os resultados mostraram que a percepção de risco do Covid, da Covid-19, influencia negativamente nos elementos da teoria de comportamento planejado, mas positivamente em relação ao medo antecipado. Os antecedentes do modelo de teoria de comportamento planejado que são, então, atitude, norma subjetiva e o controle percebido. Vamos lá. Eles exercem função de mediação. Então, nesse sentido, da relação entre a percepção de risco de Covid-19 e a intenção de compra. Mas o que nos chamou a atenção é que o medo antecipado não teve influência nenhuma. Ou seja, não foi significativo e não influencia na intenção de compra. Não é uma variável mediadora.
E isso foi um resultado que contrapôs a literatura. A literatura que nós usamos encontrou o resultado oposto, que eu gostei. Quando os consumidores percebem fortemente os riscos de pandemia, eles podem influenciar crenças das pessoas ao seu redor. Aquilo que a gente comentou, que alguém chega com uma informação nova, diz como você deve agir, como deve fazer a compra. Então, isso apareceu para a gente. E como efeito direto da percepção do risco na intenção de compra, para a gente foi significativo. Porém, quando é mediado pela atitude, ou seja, a atitude, o controle do comportamento, que são alguns dos itens da teoria que nós utilizamos, o efeito foi maior. Já a percepção de risco de compra presencial não apresentou um efeito direto sobre a intenção de compra, mas influenciou a intenção de compra por meio do medo antecipado, ou seja, as relações que nós encontramos. A limitação de pesquisa é que a pesquisa se concentrou em intenção de compra presencial, que era a questão da pandemia, e não no consumo, no comportamento real do consumidor. É isso. Foi isso. Parabéns. Obrigado. Eu que agradeço. Ele está mudo. Voltei. Desculpa a demora, Rodolfo, que tinha dado travada aqui, bem no finalzinho. Mas, novamente, então, dá parabéns, tanto para a professora Aline, para a Keila também, aí, pelo artigo. E a gente vai abrir, então, para essa penúltima sessão de debate aqui. Se alguém tem alguma dúvida, algum ponto de... Tem uma pergunta aqui. É curiosidade. Parabéns, Aline, aquele que trabalho. Eu e o professor Lucas, que coincidentemente, ainda no modo remoto, que foi exatamente a pandemia, nós usamos a teoria de comportamento planejado para brasileiros e portugueses, exatamente durante a época aí. E aí nós apresentamos o seminário do ano passado, foi isso. Olha, mas adiantado, eu não tenho tese. Não tinha tese para terminar. Não, mas é porque nós somos obrigados a fazer, né? Eu vou analisar e disse assim, ó, vocês têm que apresentar um trabalho sobre a Covid. E aí, tá. Foi uma reunião e nós, o Lucas conhecia já bem a teoria do comportamento planejado. Foi top, não. Então, foi mais por, assim, por a motivação que o professor perguntou. A motivação foi bater meta. Mas, enfim, o que me deixou curioso aí, já apresentaste os resultados, né, as vias das relações das hipóteses. Porque no trabalho da gente, é muito mais na curiosidade. Alguns construtos, alguns itens nós tivemos que eliminar. E aí, você já mudou... apresentou os resultados do modelo estrutural. Sim. E no modelo de medida, eu queria saber, porque vocês não apresentaram aí, talvez. Não, tempo, tempo, né? Mulher conversa muito, então. Pois é. Então, a minha curiosidade é porque você tinha nove hipóteses. Nove hipóteses. Nove hipóteses tinha os construtos, né? Isso. Então, nesses construtos, eu queria saber a medida de qualidade dos construtos, porque em alguns casos, a gente teve que eliminar alguns itens, porque as medidas não deram boas, né? Teve colinearidade, não, né? Não, alguns itens. Então, seria interessante no artigo, porque normalmente aqui é você pelo aquele espaço, né? Primeiro você mostra... Na tentativa de que repliquem. Exatamente, porque como você apresentou o modelo de resultado, pela própria, quando você trabalha com PLS, né? Lá, ele sugere esse espaço, né? Que é exatamente apresentar as medidas de qualidade dos construtos, que é a confiabilidade composta. Nós colocamos. Pois é, aí quando a gente só não colocou aqui. Não, mas baixa o nosso artigo, tá tudo lá. Tá tudo lá. Não, a gente fez todas as tabelas, todos os indicadores. Já pela praxe, a própria Manuel apresentou, né? O HTML,
Então, normalmente se apresenta Eu fiquei pensando como que ele conseguiu colocar em 8 minutos tudo isso, Não mas foi. não, mas que era 20 hipóteses. Eu falei, meu Deus. Nossa, tipo 9, aí vamos contar 9. Não vai dar tempo, vamos tirar. Não, mas é porque você apresenta isso em forma de um quadro. Sim. Porque o próprio Não, o quadro tá... Não, e detalhe, também, a gente olhou o trabalho anterior, também, tirou o rindo. Quem trabalha com o PLS, né? É vídeo. Todos os artigos a gente já leu. Então, aquela tabelazinha, você dá um controle. Não, e detalhe do meu doutorado, aí ele foi da minha banca, né? E, além de ser da banca, como também era modelagem de equações estruturais da minha tese, não tem nada a ver com esse tema, o meu filho sabia imitar o bom dia dele, de tanto que eu vi aqueles vídeos, para poder fazer. Ele era tipo multigrupos, então. Nossa, ficava de... Não, mas a gente conseguiu manter a qualidade. O que aconteceu foi de tirar uma outra variável, né? Prazo, variável ali, mas o nosso modelo conseguiu se sustentar bem, ainda bem. Mas eu fiquei com a curiosidade, porque nós tivemos que eliminar, né? Ver se essa informação de vocês da eliminação se coincide com a eliminação da gente. Só indicador. Isso. Uma pergunta. Quando vocês apresentaram, eu estudei um pouco de medo já, eu estudei, pesquisar na área de emoções. Quando vocês apresentaram, eu falei, o medo não deu certo. Porque eu já olhei, aí quando deu, o medo não deu certo. Né? Mas é uma questão, a gente tem problemas de dizer que tem medo. Sim. Porque o questionário... Então, uma sugestão, o relator gostou do medo não ter dado certo, né? Não, quis dizer que eu gostei, assim, porque foi um resultado contrário. É diferente, mas né? o medo deu certo para alguém. Tem trabalho que... Não, né? Pois é, porque em outros lugares o pessoal não tem tanto medo de dizer que tem medo, não. Tem medo de... Aqui a gente tem, não, eu não tenho medo, né? Então, uma sugestão que você poderia fazer é um multigrupo com medo. Pega quem indicou dentro da amostra, divide em 2 grupos, quem teve alto medo ou baixo medo, né, dentro da amostra, e vê se esse medo ele tem uma diferença do modelo. Porque às vezes a pessoa... O entendimento, né? Essa porque você pode ter a pessoa que teve o baixo medo dentro da amostra, não divide por 4, não, ali não sei o tamanho da escala, tem uma 5, uma 7, né, mas ele pega a média, pega dentro da amostra, né? Divide ali, porque a pessoa às vezes que diz que não tem um baixo medo, mas às vezes ela vê risco, entendeu? E às vezes a pessoa indica que tem alto medo, mas às vezes ela não vê risco. Certo? Ou pode ser o contrário, aí você consegue ter uma... Nossa, isso daria até para cruzar com os dados que a gente fez, Critério Brasil. Sim. Para poder... conhecimento também, né? Exato. Você teria a renda, né? Isso, a gente fez isso. Daria ainda um multigrupo aí, né? Eu acho que, como o medo não deu significante, talvez usar ele como multigrupo, já que você tem uma amostra de 500 e pouco, então você pega... Você pega 200, 300... A gente fez de alimentos orgânicos, a gente estava misturando. Alimentos orgânicos, a gente colocou o Critério Brasil. Esse não. Não faz propaganda enganosa, não? Foi produtivo. Foi. Entendi. Mas daria também a gente ter feito Critério Brasil nesse também. Ficaria legal. Mas obrigada. O pessoal que está online, será que tem? Emanuel, não sei se tem algum ponto também. Não. Mas eu achei muito interessante a pesquisa. É isso. Então, parabéns, Aline, parabéns. Vamos então agora passar ao último ponto agora das nossas apresentações, né? Que a gente faz um debate, verificando alguns pontos de convergência, o que vocês consideraram que os artigos tiveram alinhamento, o que divergiram. Eu acho que assim, o Brasil, ou o brasileiro, vamos dizer assim, ele é difícil de responder, né? Pesquisa. Como é difícil responder pesquisa? Então, assim, eu até parti no doutorado para uma outra vertente assim, de pesquisa voltada para a base de dados secundários. Então, eu fiz dados em painel, falei, não vou sofrer atrás de gente para responder as minhas perguntas. E eu estava falando em multinacional, eu falei,
como que eu vou encontrar com CEOs dessas multinacionais? Então, eu parti para dados secundários. Só que a gente sabe que em algumas áreas não dá para partir para dados secundários, né? Então, quando a gente fala de emoção, a gente está falando de comportamento, atitude da pessoa. E, assim, a gente vê que quando a gente consegue uma amostra maiorzinha, cara, eu já fico orgulhosa de mim mesma e dela, que a gente suou, mesmo que era online, mesmo que era pelo meio do Google Forms, as pessoas, às vezes, assim, pesquisas curtas, as pessoas não querem gastar 5 minutos da sua vida para ajudar alguém. E essa era longa. E essa era a maiorzinha, E aí eu falo, até meu esposo fala assim, meu Deus, tudo que pesquisa você responde. Eu falo, porque eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso, então eu respondo todo mundo. E aí a gente vê que são pesquisas com amostras diferentes, mas é só essa questão, né? A gente sabe o quanto é difícil fazer pesquisa aqui no Brasil. Eu tive muita dificuldade, porque a minha pesquisa era de geração. Então, eu precisava especificamente de pessoas daquela geração para responder. E aí, para não ficar pesado, eu vou conhecer muita gente mais ou menos da minha idade, mas a minha geração tem 20 anos. Então, não podia ser só 5 anos a mais, 5 anos a menos. Foi sofrido. Ou seja, acabou reduzindo. E assim, eu consegui assim, o limite. Conseguir fazer assim para ser válido. Sim, é o mínimo necessário, né? E quando ele fala, ele joga lá em cima. Cara de 20. Era tipo isso, eu conheci alguém que... Meu pai, por favor, seus amigos mandei pro professor Sato, fez a banda dos de baby boom, né? Dá uma olhada na sua rede social, pega o filho desse povo. Você está dizendo isso aí, eu vou só dar um depoimento. Eu sou baby boomer, tá? Eu não tenho vergonha de dizer que sou baby boomer. Então, está há 40 anos que esse problema aí que você está falando. Eu levei carreira de pesquisa. Eu faço pesquisa de marketing, tanto muito tempo era empresarial mesmo, né? Você fazia tutorial. Tutorial, você vai no ponto de venda, quanto o estoque gira, que é o Então, cara, o que é que você quer saber da minha vida? Isso eu tinha estagiário. Não é porque eu deixei a internet, né? Não, porque internet é com aquela prancheta, assim, uma prancheta com a folhazinha de papel e você anota. O que é que você quer saber da minha vida, né? É assim. E aí, depois, no meu mestrado, eu fui fazer eu sempre fui quant, e eu consegui a relação, e aí tive um baixo retorno, naquela época que mandava carta selada, né? Selada para o cara devolver. Então, é uma só complica, né? Só complica. 13% isso aí vai responder, né? E aí, só que hoje você faz isso, você manda sei quantas vezes mais, você tem um cálculo para mandar para aumentar a taxa. Sim. Então, isso você falou de empresa. Eu já estava fazendo, no segundo momento, fazendo comportamento consumidor final. Agora, com o empresário é que a dor é maior. Né? E aí eu era gestor de empresa e tinha meus clientes assim, mas, cara, tu acha que eu vou deixar de estar vendendo aqui para estar respondendo questionário teu? Então, isso aí é uma cultura. Agora, dentro da disciplina de pesquisa de mercado, o papel da gente como professor quando a gente coloca os nossos alunos para fazer pesquisa dentro do próprio campus, para eles fazerem é uma ameaça de morte. É como você acabou de dizer, por que eu respondo? Então, quando você treina o seu aluno para ir fazendo isso, a gente já sabe, assim, de princípio você já tem um não, né? Sim. Então, de princípio, isso é igual como vender qualquer outra coisa. Você tem que sobreviver nisso aí. Então, leva de vá. Acho que tem uma questão cultural forte, né? A valorização da ciência. Né? Tem esse ponto, né? Fora dos Estados Unidos, né? Que é um centro maior de pesquisa, a valorização da ciência é muito maior. Eu acho que isso já está na cultura da população de uma forma geral. Como você foi dizer, o americano, você precisa saber sobre alfinete, sobre anzol, os caras têm resposta. Aqui não, a gente pensa... acha que é invasivo, né? E até as bases de dados são mais atualizadas, aqui existe uma defasagem enorme. Então, até isso, né? Até com dados secundários, a gente muitas das vezes sofre com essa questão da defasagem. Então, assim... O próprio IBGE nosso, a base de dados, ela é muito fechada. Por exemplo, se você lembrou dos Estados Unidos, você faz esses cursos de data analytics com ele,
E aí eles têm a base lá deles, mandam eles fazer exercício em cima da base deles, porque eles querem pesquisar. Então, é uma questão disso. Professor Sato, um comentário nessa daí que eu não posso deixar passar. Eu senti isso quando eu estava fazendo a pesquisa, porque a gente utilizou a base de dados do Euromonitor. Quando a gente foi elencar as marcas de smartphone mais compradas, a gente notou que não tinha o dado mais atualizado do Brasil. A gente teve que recorrer à América Latina, porque o país Brasil não tinha. Você tinha Argentina, Uruguai tinha, mas você não tinha Brasil. Foi para a América Latina. Né? Isso. Mais algum ponto, pessoal? Até eu fiquei vendo aqui nos trabalhos, quando eu li os trabalhos de vocês também, esses aspectos da gente focando na intenção de compra e como que o Covid ele impactou em vários aspectos diferentes também, né? Então, seja na pesquisa que eu estava realizando das pessoas com deficiência utilizando o smartphone durante o processo de compra, como que poderia auxiliar nesse processo, a atenção às tecnologias, no caso do trabalho da Emanuel também, e, enfim, eu achei interessante também esses aspectos assim, de verificar diferentes percepções sobre a intenção de compra, como o Covid impacta também na percepção de risco daquele consumidor, né, e vai impactar também nessa intenção dele. Mas era isso, até também, Rodolfo. Só voltando mais a nossa dor, né? Pesquisador, e aí melhorou muito com a rede social, porque você tem esse efeito snowball que você consegue, né? E agora, recentemente, eu estou fazendo mais uma transcultural lá com assistente estudantil, foi meu orientador lá em Portugal. E tem uma hora que esgota mesmo, tá? Eu tive uma pesquisa anterior que eu fiz pós-doutorado lá na PUC, lá em Curitiba, Paraná, e o colega lá disse, rapaz, fica a sua comunidade de Fortaleza, que aqui para a gente conseguir em Curitiba é muito difícil, né? Então, e é porque você está lá dentro do campo. Então, tem regiões que ainda é mais complicado ainda. Sim. Né? Por exemplo, a gente vai para o sul, eu acho que as pessoas são mais fechadas. E aí você vai para o Nordeste, eu sou nordestina, então sou mais acolhedor e participa mais. Então, assim, tem essa questão cultural mesmo. Tem aspecto. E lá dentro mesmo, nós somos nordestinos, tem muita gente também que não quer responder, não. Né? É só uma questão de mais tempero ou menos tempero. Então, mais algum ponto para discutir? Nunca desistir. É isso, então, Rodolfo. Eu queria agradecer, então, a presença de todos e todas aqui nessa apresentação. Fiquei muito contente, até pela participação de todos, pelo debate que a gente pôde trocar ideias aqui, trocar novas propostas de trabalho também. Foi muito proveitosa até essa apresentação. No caso do Emanuel, aqui também ressaltar, Emanuel, o Rodolfo postou aqui no chat para a gente fazer a avaliação, né? Lembrar, o pessoal que também estiver aí presencialmente, a gente tem uma sessão de networking também para fazer esse intercâmbio, fazer essa interação com outros participantes, né? Infelizmente, eu não pude estar aí no SEMEAD esse ano, pretendo ano que vem estar aí com vocês também, mas agradecer então a todos. Rodolfo, sabe o que eu ia comentar? Eu não sei se é possível a gente fazer uma foto de todo mundo que está participando. Eu sei que o pessoal vem aqui para frente, a gente faz um print. Você quer fazer daí? Vou fazer um print daqui. Legal. Então, se a gente está ao redor, fica melhor. Assim, do lado, que aí sai ele. Ali aparece. É ele que ele consegue afastar. A câmera é sozinha, então ela vai. Ela é IoT, inteligência artificial. Quando fala, ela busca. Ela é IoT.
Daqui a pouquinho eu encaminho a foto para o Rodolfo, daí ele compartilha com vocês também. A câmera está lá. Vamos lá então, pessoal. Aí. Legal. Obrigado, gente. Tchau, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado. Pressão, a pressão. Obrigado, Manuel. Obrigado, Vitor. Obrigado. Eu fiquei uma hora que Emanuel, bom te conhecer, Emanuel. Prazer ouvir. Paraná, pode. Olha aí. Pra gente. Valeu. Um abração. Um abraço. Tchau, tchau.